no seu capítulo 17, a partir do versículo 1. Livro de Atos, seu capítulo 17, a partir do versículo 1. Amém, irmãos? Acredito eu que sempre que Deus coloca no coração do pastor, do presbítero, do evangelista, dos missionários, algum tema, para uma campanha, seja ele aliança com Deus, seja ele perdão em Cristo, ou como é as nossas quinta-feira da resposta, é porque Deus quer trabalhar em cima disso. Eu acredito que Deus tem respostas nessa noite para nós. Nenhum tema, nenhum algo que Deus coloca no coração é em vão, porque a palavra dele nunca volta vazia. Amém? Atos, no seu capítulo 17, versículo 1, diz assim: E tendo passado por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como fazia habitualmente, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados argumentou com aquele grupo de pessoas com base nas Escrituras, explicando e comprovando que se fez necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e proclamava: Este Jesus que vos anuncio é o Messias. Assim, alguns dos judeus foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como uma multidão de gregos obedientes a Deus e diversas senhoras da alta sociedade local. Porém, os líderes judeus sentiram forte inveja e reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, e agitando a população, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, com o objetivo de arrastá-lo para o centro do ajuntamento da multidão. Todavia, não os encontrando, agarraram Jason e alguns outros irmãos e o entregaram aos governantes da cidade, exclamando: Estes que têm causado alvoroço em todo o mundo, agora chegaram também aqui. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar, louvando e adorando ao nome de Deus. Amém? Glória a Deus. Peço que os irmãos prestem um pouco de atenção neste momento. Prometo ser bem breve a tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, mas sem querer fugir de tudo aquilo que Ele quer que eu fale. Prometo ser breve, que os irmãos fiquem atentos a tudo aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Amém, irmãos? Se a gente for voltar um pouco no tempo, quando a cidade de Jerusalém é tomada pela Babilônia, aquelas 3 grandes destruições que tem, primeiro destroem a cidade, depois o templo, e os judeus são levados cativos até a Babilônia. Só que os judeus, eles tinham o templo de Salomão, que Salomão criou, O templo em Jerusalém, algo muito especial para eles, aonde eles poderiam adorar ao Senhor. Talvez até mais importante que os muros, o templo era algo tão necessário na vida daqueles homens. E a invasão do rei Nabucodonosor à Babilônia acaba destruindo não só a cidade, mas colocando uma tristeza profunda no coração daqueles homens, que agora não tem mais um lugar exato para adorar a Deus, uma vez que estão cativos na Babilônia. E nessa época de cativeiro, eles começam a criar as sinagogas, que não era um templo, que nem o templo de Salomão, mas eram pequenas igrejas,
congregações onde eles poderiam se ajuntar, se reunir e adorar a Deus. Então, desde aquela época, começou a surgir as sinagogas. O livro os versículos da qual a gente leu no seu capítulo 17, Paulo, em uma das suas viagens missionárias, ele vai pregar numa dessas sinagogas. Paulo, antes, um homem estudado, um homem que tinha todo o conhecimento da lei, todo o conhecimento da terra, foi estudado aos pés de Gamaliel, o maior e melhor professor daquela época. Então, além de ter os conhecimentos humanos, tinha os conhecimentos da lei. E na sua viagem a Damasco, ele tem um encontro com Deus. E nesse encontro, todos sabem, Deus derruba ele do cavalo, ele fica cego. E o Espírito é derramado sobre a sua vida. E agora ele também tem o conhecimento das coisas de Deus, tornando assim um exímio pregador da palavra de Deus. E Paulo, indo numa dessas sinagogas, com todo o seu conhecimento, era de lei, irmãos, naquela sinagoga, eles tinham um ritual para todo culto acontecer de uma forma. Toda criança que nasce em Jerusalém é ensinado a ler, a entender a primeira oração. E sempre que eles estão chegando nessa sinagoga, eles fazem essa primeira oração antes de iniciar o culto. Depois que essa primeira oração é feita, junta-se 7 homens capacitados de toda a lei do Pentateuco para ler alguma coisa do Pentateuco, alguma coisa dos profetas naquele lugar. E a Bíblia nos fala que nesse dia, quem foi pregar foi Paulo. E todo mundo esperando que Paulo lesse alguma coisa dos Pentateucos, falasse de Moisés, falasse de alguém que já viveu. Paulo se levanta e fala: hoje eu vim falar de alguém diferente. Hoje eu vim falar não de Moisés, não de Abraão, não de Jacó, não de Isaac, não de Davi. Hoje eu vim falar de um homem que veio, um galileu, que veio, entregou a sua vida, foi levado à morte, foi preso no madeiro, pelas nossas vidas. Só que ele venceu a morte e ressuscitou. Hoje eu vim falar do Messias. Glória a Deus. E a Bíblia nos fala que durante 3 sábados, eles ficaram argumentando com Paulo sobre esse assunto. E Paulo falando: eu estou falando de alguém diferente. Eu estou falando de alguém que quando eu tive encontro com Jesus, os próprios discípulos me deixaram de lado. Eu tive que ir para a Arábia estudar 7 anos. Durante mais 7 anos eu voltei para a minha cidade e continuei estudando, me preparando para aquilo que Ele quer que eu faça. Eu tenho total conhecimento de quem eu estou falando. No entanto, em Coríntios, no capítulo 11, no seu versículo 23, a ceia, Paulo não está presente na ceia, mas ele começa falando: o que eu recebi do Senhor e também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Paulo não estava presente lá, mas Deus revelou pessoalmente para Paulo tudo o que aconteceu naquela noite. E Paulo pregando. E a gente sabe que quando a palavra é pregada, a verdadeira palavra pregada, ela toca os corações, ela causa arrependimento, ela cura, ela transforma, ela liberta. E quando Paulo começava a pregar, a Bíblia fala que uma grande multidão começou a se juntar a Paulo. Se juntou a Paulo. Além dessa grande multidão, os gregos também se juntaram com Paulo. E a Bíblia nos fala ainda que as mulheres, diversas senhoras da alta sociedade, se juntaram com Paulo. Paulo fazendo a obra de Deus, Paulo pregando a palavra, começou a reunir muita gente, e aí causou inveja e preocupação nos líderes religiosos daquela época. A primeira coisa que eu quero passar para os irmãos aqui é: para de se perguntar o que eu estou fazendo de errado
para o inimigo estar me perseguindo assim? O que eu estou fazendo que não está agradando a Deus, que o inimigo está em cima de mim, lutando, tendo inveja, guerreando contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família? Porque às vezes você não está fazendo nada errado, você está fazendo certo, você está sendo fiel a Deus, você está na igreja, você está lutando, você está orando, você está jejuando, e o fato de você estar fazendo a vontade de Deus está fazendo o inimigo se levantar contra a sua vida. Não é o que você está fazendo de errado, é o que você está fazendo certo. E o que você está fazendo certo está incomodando o inimigo. E a Bíblia nos fala que então eles bolaram um plano. Vamos pegar Paulo, vamos levar ele para o centro da multidão e vamos apedrejá-lo, vamos matá-lo. Só que a gente precisa entender que quando a gente está no caminho certo do Senhor, quando a gente está cumprindo a vontade do nosso Pai, o inimigo pode até tentar armar o laço. Ele pode até se levantar para tentar te derrubar, para tentar te destruir. Aleluias. Mas o Deus que a gente serve já quebrou o laço, já destruiu a armadilha, já deu uma direção, já deu livramento. Aleluia. Eu não sei o que você está fazendo, eu sei que está incomodando o inimigo, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: pode ficar tranquilo, se ele se levantar por um caminho, ele vai ter que fugir por 7, porque eu te escolhi, eu te separei, eu te ungi, você é meu filho, separado, remido, aleluia. O inimigo vai se levantar contra a sua vida, é normal, mas ele vai cair, aleluia. O inimigo vai se levantar, irmãos. Você fica perguntando: Deus, por quê? Eu estou fazendo tudo certo. É exatamente por isso. Você está orando e ele está bravo. Você está jejuando, ele está bravo. Você está vindo na igreja, mesmo cansado, mesmo depois de um dia longo, e ele está furioso com você. Então ele vai tentar alguma coisa, e os líderes foram até ele. Só que aí a Bíblia nos fala o seguinte: reuniram alguns homens perversos e desocupados, agitaram a população, iniciaram um tumulto na cidade, e invadiram a casa de Jason, em busca de Paulo e Silas. Só que Deus já tinha alertado Paulo: Paulo, sai, vai para outro lugar, que a coisa vai ficar feia. Porque a gente que serve a Deus, a gente que está fazendo a vontade dele, Deus tem livramento para a nossa vida. Ele vai mostrar a direção para você. Só não tome atitudes precipitadas, espere que ele vai dar a direção. Vai para lá, vai para cá. Eu sei o que o inimigo está tramando. Então ele vai e avisa Paulo: Paulo, sai. Só que o inimigo fala: eu vim até aqui, eu armei esse alvoroço todo, essa bagunça toda, essa dificuldade toda, e não vou fazer nada, vai ficar por isso mesmo? Não. Pega o dono da casa aí, pega Jason, e leva ele no lugar de Paulo e Silas. E aqui eu entendo, meus irmãos, que quando a gente está fazendo a vontade de Deus, a gente está cumprindo os seus mandamentos, o inimigo não vê brecha para atacar a minha vida e a sua vida, ele vai atrás de quem amamos. Eu quero pegar ele, eu quero acabar com a vida dele, mas ele não tem brecha, ele está orando, ele está buscando, ele está se santificando, e agora? Mas ele tem um filho, ele tem uma filha, ele tem alguém que talvez não está no mesmo propósito com ele, e a gente vai prender ele, a gente amarra ele, a gente vai contra a vida dele, aleluias. O inimigo, ele é astuto, irmão. Quando ele não vê brecha na minha vida e na sua vida, ele procura uma outra forma de nos afetar, e vai atrás de quem a gente ama. Só que em nome de Jesus, o mesmo Deus que dá livramento para mim e dá livramento para você, me trouxe aqui nessa noite para te dizer: ele está desamarrando seus filhos, seus maridos, sua esposa, que está preso na garra do inimigo. O inimigo fez o laço para amarrar ele,
E você está lá insistindo, orando, buscando, mas em nome de Jesus, nessa noite vai ser desamarrado todo o laço do inimigo, aleluia. Aqui tem uma igreja que ora, aqui tem uma igreja que busca, aqui tem uma igreja que adora ao Senhor, aleluia. Ele não tocou na minha vida, mas pode querer tocar na vida de outras pessoas que a gente ama, mas em nome de Jesus a gente vai estar orando, a gente vai estar buscando, e toda obra do inimigo nessa quinta-feira dá resposta contra a nossa família, contra a nossa casa, contra os nossos filhos, contra quem a gente ama, vai cair por terra em nome de Jesus, aleluia. Eu profetizo sobre a vida dos irmãos, tem livramento chegando na casa, tem livramento chegando na família, Deus está livrando de morte, Deus está entrando no ambiente, aleluia, não vai ficar nada amarrado, aleluia. Deus está presente aqui, irmãos, aleluia. Deus está visitando quem o inimigo está tentando amarrar, mas em nome de Jesus, nessa noite está sendo cortado o laço, aleluia. Oh, Deus maravilhoso, aleluias. Quando ele não consegue contra a nossa vida, irmãos, ele vai atrás da quem a gente ama. É por isso que a gente tem que estar firme e constante na missão que Deus colocou em nossas mãos. Se a gente voltar um pouquinho, capítulo 14, no seu versículo 19, Atos 14, 19, o mesmo Paulo que tinha uma missão, aleluias, puder colocar aqui para mim, por favor? Atos 14, 19, aleluias. E vieram certos judeus de Antioquia e de Icônio, e persuadido o povo, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, supondo que ele havia morrido. Um pouco antes, irmãos, desse evento de Atos 17, Paulo pregando em Antioquia, a mesma palavra, Jesus veio, ressuscitou, Ele é o Messias, Ele tem vida, Ele tem esperança, Ele cura, Ele batiza, Ele leva para o céu. A mesma mensagem, os judeus de Antioquia não aceitaram. Paulo para de pregar? Não, Paulo é constante na mensagem que ele está pregando. Ele vai para Icônio. Só que os judeus de Antioquia, em vez de desistir, sabe o que eles fazem? Eles vão atrás de Paulo para Icônio. E não pregou em Antioquia, agora em Icônio ele também não vai pregar. É o mesmo. Saíram de lá e foram atrás de Paulo. E Paulo continuava pregando. E Paulo continuava pregando. O que aconteceu com Paulo, irmãos? A luta era tão grande contra a vida dele, que eles arrumaram um jeito e apedrejaram Paulo, arrastaram ele pela fora da cidade, falando, aqui você não prega mais, e falaram assim, agora já era. E eu acho que ele morreu. Achavam que ele estava morto. Só que o Deus que ele prega é vida, irmãos. O Deus que a gente vive é vida. Estamos fazendo a vontade de Deus. Talvez as coisas não estão acontecendo da nossa forma. E estão achando que a gente está morto. Morreu. Insiste em bater na tecla. Morreram. Não tem mais jeito. Não tem saída. Não tem cura para essa doença. Não tem libertação para esse filho que está nas drogas. Não tem mais porta que vai se abrir para quem está desempregado. Não tem mais solução para eles, está morto. Só que isso é uma suposição, irmãos. Deixe eles pensarem que as portas se fecharam, que a cura não vai chegar, que a libertação não vai vir. Suporam que eles estavam mortos. E eles insistem, são insistentes. Quando Moisés quer tirar o povo do Egito,
Faraó não queria deixar ele sair. Não queria de jeito nenhum, não vai sair. Porque Faraó sabia que se ele sai, eles se tornariam uma nação mais forte, seria um perigo para o Egito. Então daqui ninguém sai. E começou a bater mais. Bate mais, bate mais, bate mais, bate mais. E a Bíblia nos fala, e quanto mais batia, mais crescia. E quanto mais batia, mais crescia. Aleluia. Estão achando que a gente está morto. Estão batendo, estão machucando. Aleluia. Mas o Deus da vida está do nosso lado. Aleluia. Não está morrendo não, irmãos. Seu sonho não está morto não. Os seus projetos não estão mortos não. Aquilo que Deus um dia falou no seu coração há de se cumprir, aleluia. O inimigo está batendo porque ele sabe que lá na frente isso aí vai dar muito fruto para o reino de Deus. Então ele bate, ele insiste, ele quer derrubar, ele quer parar, aleluia. Mas não morreu, continua sonhando, continua projetando aquilo que Deus colocou no seu coração. Aí no versículo 20, olha o que a Bíblia nos fala. Contudo, quando os discípulos reuniram-se em volta de Paulo, então se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte partiu Paulo com Barnabé para Derbe. E eu acho que ele morreu. Aí os discípulos se reúnem em volta dele. Ele se levanta e para a rua. Não, ele se levanta e vai pregar de novo. Deixaram eu quase morto aqui, mas eu tenho uma missão a cumprir. Eu preciso pregar a palavra. Eu preciso fazer outra viagem. E ele continuou pregando a palavra. Por isso que eu falo que a importância de pessoas boas ao nosso lado nesses momentos. Nada contra essas igrejas modernas. Tem tudo de atrativo. Mas o dia que a prova apertar, o dia que a luta bater, o dia que a dificuldade chegar, será que o pastor de lá vai estar do lado da pessoa precisando de uma oração, de um conselho, de uma ajuda? Por isso a importância de quem está do nosso lado. Eu lembro da passagem em que Eliseu, ele sempre revelava para o rei de Israel o plano do inimigo. Ele sempre revelava, o inimigo vai vir por aqui, sai daí, o inimigo vai vir por aqui, sai daí. E quando ele revelava, irmãos, o rei inimigo ficou louco, alguma coisa está errada, parece que tem alguém do nosso meio aqui que está falando para o rei de Israel o que eu vou fazer. Aí alguém se levanta no meio de uma reunião, imagina a cena, o cara levantando a mão falando assim, opa, pior que não tem ninguém nosso revelando não. É o profeta de Israel e Deus revela para ele o plano do inimigo. Aí ele fala, opa, então não vou mais atacar o povo, agora tem que atacar só um homem. Se eu conseguir matar esse homem, acabou. Se eu conseguir acabar com esse homem, tá tudo perdido. E a Bíblia nos fala que aquele rei monta um grande exército, cavalos, e durante a noite, porque o inimigo ele é astuto, quando ele quer atacar, ele sabe aonde a gente mais nos machuca. Durante a noite ele se levanta, rodeia Dotã. E o primeiro a acordar é o servo do homem de Deus. E ele dá um grito, ai meu Senhor, estamos cercados. E agora? E Eliseu ora ao Senhor. Sabe qual que é a oração de Eliseu? Senhor, abra os olhos dele, para que ele possa ver que maior que é o que está conosco, do que está com eles. Aleluia. Para de se preocupar com o que posta em rede social sobre você. Para de se preocupar com o que fala no grupo da família sobre você. Para de se preocupar com o que o inimigo está tentando contra a sua vida, o que ele está falando sobre a sua vida. Para de se preocupar com isso. O mais importante é se preocupar com quem está do seu lado na hora que você precisar.
Ah, mas estão falando mal, estão me denegrindo, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Abra os seus olhos e veja, maior é o que está ao seu lado, irmãos. Ele vai te honrar, Ele vai te honrar, Ele vai te honrar. Tem guerra que a gente não precisa guerrear, o Senhor responde por mim e por você. E ao mesmo tempo que os olhos daquele menino se abriu, Eliseu orou para que a cegueira viesse sobre os inimigos. Eles viram o poder de Deus, os inimigos ficaram cegos. Aleluias. Por isso que Deus é maravilhoso, irmãos. E para encerrar, irmãos, para tudo isso dar certo em nossa vida, para tudo isso funcionar, a gente tem que servir a Deus de perto. Não adianta querer servir a Deus de longe. Se a gente servir a Deus de longe, as coisas ficam muito difíceis. Enquanto eu estudava a mensagem, Deus me levou lá ao livro de Ageu. Ageu capítulo 1, no seu versículo 5. A Bíblia nos fala que o Senhor fala assim para eles: vocês comem, mas nunca mata a sua fome. Vocês se vestem, mas nunca os seus corpos estão cobertos. Vocês recebem um salário, mas é como se fosse um saco rasgado, que ele cai e vocês não conseguem usufruir disso aí. Por quê? Porque vocês inverteram as suas prioridades. Quando o reino de Israel é destruído por Nabucodonosor, 3 vezes, a reconstrução também foi em 3 vezes. Primeiro foi Zorobabel, que reconstruiu o templo. Esdras vai para reconstruir a lei, todos os ensinamentos daqueles homens. E Neemias vai para reconstruir os muros. E o livro de Ageu é bem na reconstrução de Zorobabel, quando ele está reconstruindo o templo. E o Senhor se entristece muito, por quê? Fala assim: vocês estão se preocupados com o que vocês vão comer? Vocês estão preocupados com o que vocês vão vestir? Com seus trabalhos? Com tudo? E a minha casa, que é importante, estão deixando de lado. Estão ficando longe. Vocês precisam entender que quem dá o trabalho sou eu, quem dá a roupa sou eu, quem dá o alimento sou eu, quem dá o salário sou eu. Defina as suas prioridades. E a Bíblia nos fala que Deus manda uma grande seca para aquele lugar. Já que o trabalho é mais importante, já que a roupa é mais importante, já que o salário é mais importante, eu vou mandar secar tudo para vocês entenderem o que realmente é importante para mim. Porque a minha casa está sendo deixada de lado. Ah, Juan, eu quero que o Deus de Paulo, assim como Paulo foi, ele vem sobre a minha vida e me ajude. Qual é a sua prioridade? Tá dando prioridade às coisas de Deus? Eu sei que o dia é cansativo, o trabalho é cansativo, a correria nos faz cansar, mas para vencer provas, para vencer luta, tem que estar próximo de Deus. E eu ouvindo o testemunho, o empresário falou assim: eu tenho 2 filhos, e eu dou tudo para eles, igualzinho. O que eu dou para um, eu dou para o outro. Da mesma forma, não tiro e não coloco a mais e a menos para ninguém. Só que dentro de mim, eu sinto que um se beneficia mais disso do que o outro. Então, mas como assim um se beneficia mais? Por quê? Porque é o seguinte, um deles já é casado, tem filho, tem família.
tem a casa, e o outro mora comigo. Então o que mora comigo, querendo ou não, ele se beneficia mais. Porque se eu como picanha na janta, ele vai comer picanha comigo. Se eu saio para comer pizza na pizzaria, ele vai comigo. Mas o meu amor pelos dois é igual, não muda. Eu amo os dois do mesmo jeito. Só quem que se beneficia mais? Quem está mais próximo dele. O Senhor ama eu e você do mesmo jeito. É o mesmo amor que Ele tem por mim, Ele tem por você. Só que quem que se beneficia mais? O Senhor não tem filhos privilegiados, mas Ele tem os mais íntimos. O que está mais próximo dEle, o que está mais junto dEle. E é isso que Deus me trouxe aqui para te dizer, confia nele, fica junto dele, fica próximo dele, defina a sua prioridade que ele vai te abençoar. Quando aquele povo sai do Egito, irmãos, para encerrar, eles estavam acostumados a comer cebola, alho, cenoura. Aí Deus falou, opa, eu vou te mandar para uma terra diferente. Uma terra diferenciada. Lá vocês vão ter tudo. Lá é diferente. Nessa terra vai ter 7 coisas importantes para vocês: figo, romã, uva, tâmara, azeitona, cevada e trigo. E eles acostumados a comer cebola, alho e cenoura. Aí eu estudando para entender melhor sobre esse assunto, cebola, alho, cenoura é colhido aqui, ó, no chão. E as outras 7 frutas que você falou, as 7 coisas que eles vão se usufruir, colhe aqui em cima, no alto. É Deus falando, quando vocês deixam eu tomar conta da sua vida, vocês não vão ficar comendo coisas do chão, migalhas. Eu sou capaz de abrir os céus, derramar uma bênção sem medida na sua vida. Vem do alto que eu quero dar para você. Para de se preocupar com as coisas da terra, aleluia. Porque eu quero te mandar vem lá de cima. Eu te separei, eu te escolhi, eu te ordenei. Só fica próximo de mim. Só defina a sua prioridade, que eu estou cuidando da sua vida. Amém, irmãos? Coloque de pé nessa noite. Aleluias.